Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da tributação estratégica do nosso projeto Descomplique. Hoje vamos falar sobre as alíquotas do ICMS, nosso queridinho ICMS, onde nós localizamos as alíquotas, quando usamos, como utilizamos, os principais cuidados e um indicador de presença no XML. Então, vamos lá? Antes de tratar aonde localizamos as alíquotas do ICMS, cabe lembrar aqui o respaldo dele perante a nossa Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º, e também em nossa Lei Complementar 87 de 96, a nossa Lei Candir. E, claro, na legislação de cada unidade da federação. Por quê? A legislação de cada unidade da federação, porque o ICMS ele é estadual. Vamos trazer aqui alguns exemplos. O regulamento do ICMS no Paraná, ele é o decreto 7871 de 2017, em São Paulo, 45, o decreto 45490 de 2000, e assim sucessivamente em cada unidade da federação tem a sua legislação específica do ICMS. Para quem está iniciando na área e está se adaptando aos termos da área fiscal, quando a gente fala ICMS, a gente está falando do regulamento do ICMS, ok? Alíquota interna, quando eu vou utilizar? Parece óbvio, mas tem alguns detalhezinhos. Eu vou utilizar a alíquota interna do ICMS, a alíquota interna do Estado, interna do Paraná, interna de São Paulo, Minas, quando eu tiver operações internas, Paraná, Paraná, São Paulo, São Paulo e assim sucessivamente. Quando destinadas a contribuintes do ICMS e não contribuintes do ICMS. Mas também eu vou utilizar a alíquota interna nas entradas de mercadoria do exterior, de mercadorias do exterior, as nossas importações. Cabe um pequeno detalhe aqui. Nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes até 31 de dezembro de 2015, eu utilizava a alíquota interna do estado de origem. Com a emenda constitucional 87 de 2015, a partir do dia 1º de janeiro de 2016, nas minhas operações destinadas a contribuintes e não contribuintes, eu aplico a alíquota interestadual. Esse é um cuidado, todo mundo já está acostumado com esse detalhe, porém quem está ingressando na área tem que observar esse detalhe. Com a emenda constitucional, apenas um breve relato, o que trouxe para nós na área fiscal? O nosso ICMS partilha, que por um período nós partilhamos o diferencial de alíquota, o percentual da alíquota interestadual com a alíquota interna do estado de destino. Hoje nós não partilhamos mais esse diferencial de alíquota, 100% é recolhido para o estado de destino. Sobre essa situação do ICMS de FAO por partilha, que é da emenda constitucional 87, trataremos num vídeo posterior, porém apenas um lembrete aqui, ok? Então, onde localizamos as alíquotas internas, quando estamos falando das alíquotas internas? Nos regulamentos. Aqui um exemplo que eu estou trazendo para vocês é no estado do Paraná, no nosso ICMS Paraná, lá no artigo 17. O artigo 17 descreve as alíquotas do ICMS e ele traz a seguinte situação. As alíquotas internas são. São. Quando eu pergunto em sala de aula qual é a alíquota do ICMS no Paraná, a grande maioria responde 18% de pronto. Porém, existe um ponto muito grande de atenção. Porque olha o que o artigo diz, as alíquotas internas são, ou seja, é mais de uma, então não é apenas 18%.
Existe sim uma alíquota geral de 18%, porém ela não é a única. Nós temos a alíquota de 7%, 12%, 25% e assim sucessivamente para alguns outros produtos. Olha o inciso 2º, alíquota de 12%, a linha D, máquinas e aparelhos industriais, exceto peças e partes. Ele está trazendo o que entre parênteses? Ele está trazendo as posições da NCM. 8417, 8422, 8480. O que ele está querendo dizer? Que essas máquinas e aparelhos industriais, quando enquadradas nessas posições, vão ser tratadas com a alíquota de 12%, não de 18%. Então, temos que tomar muito cuidado com esse detalhe. Massas alimentícias, ali na linha E, classificadas na posição 1902. Se eu tiver uma massa alimentícia classificada na 1901, por exemplo, eu não tenho aplicabilidade da alíquota de 12%. Então, nós partimos do seguinte princípio, que a NCM ela é essencial para a aplicabilidade da alíquota do ICMS. Não só do ICMS, mas aqui estamos tratando do ICMS. Olha a alíquota de 25%. Nós temos a alíquota de 25% para todos esses produtos. Armas e munições, embarcações de esporte, perfumes e cosméticos. E ele está trazendo aqui nos perfumes e cosméticos, na linha F, as NCMs específicas. As demais que não estão enquadradas aqui vão para outra alíquota. E quando a gente não enquadra na alíquota de 25%, de 12%, ou seja, nas alíquotas específicas que nós falamos, aí sim nós enquadramos na alíquota de 18%. Ou seja, tudo que não se enquadra nas alíquotas específicas, aí sim eu coloco na alíquota de 18%, mas ela não é a única. Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso pode afetar, por exemplo, um diferencial de alíquota. Por quê? Porque se eu aplicar 18% para todos os produtos, aí eu vou ter um probleminha, porque eu não tenho só 18% de alíquota para o ICMS, eu tenho outras alíquotas também, que é o que eu estou tratando aqui. Se nós não tivermos o cuidado com as NCMs corretas, como eu citei aqui, por exemplo, nesse caso das máquinas e aparelhos, a alíquota é de 12%. Já imaginou se eu aplico 18%? O que vai acontecer? Eu vou recolher ICMS a maior. Num possível diferencial de alíquota, também vou recolher a maior. Num possível diferencial de alíquota, que eu tenho uma operação interestadual a 12% e uma operação interna, uma alíquota interna a 12%, não há que se falar em diferencial de alíquota. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a NCM versus a alíquota do ICMS. É extremamente importante, é essencial. E o que nós temos aqui? Indicador de presença. O que é isso? Alíquota interna também? Sim, também. Imaginem a seguinte situação. Um não contribuinte do ICMS de outro estado fazendo uma compra aqui no Paraná, por exemplo, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais. Ele vem de outro estado fazer uma compra aqui, ao nosso exemplo, no Paraná. Via de regra, uma operação interestadual, porque o vendedor está no Paraná e o comprador está em outro estado, mesmo ele sendo não contribuinte. Vai ser uma operação interestadual. Via de regra, seria a alíquota interestadual, com aplicabilidade do nosso ICMS e partilha. Porém, esse comprador que tem domicílio em outro estado, ele está presencialmente na loja. A mercadoria não vai ser entregue, ele está pegando a mercadoria aqui no nosso estado.
Sendo assim, existe um indicador, uma tag do XML que vai tratar como operação presencial. Ou seja, por mais que ele é um não contribuinte de outro estado, vindo comprar aqui no meu estabelecimento, eu não, a título de alíquota, eu não considero operação interestadual para aplicabilidade de alíquota. Eu vou aplicar a alíquota do estado de origem, que é aqui o meu Paraná, nesse nosso exemplo. Então, eu vou utilizar a alíquota interna. Vai ficar um asterisco aqui para tratarmos em outro vídeo. Olha que interessante. Se eu tratasse essa operação como interestadual e o meu produto tivesse substituição tributária, eu teria que fazer o cálculo não da substituição tributária, claro, né? Porque eu estou fazendo uma operação com não contribuinte em outro estado. Mas se eu comprei essa mercadoria dentro do Paraná e ela veio com substituição tributária, eu sou um substituído. Estou vendendo na operação interestadual. Eu teria que calcular o ICMS partilha, fazer o cálculo normalmente do meu ICMS. Porém, com esse indicador de presença, eu vou atuar com a alíquota interna. Vou trabalhar com operação interna. Logo, eu não tenho destaque do ICMS. Por quê? Porque eu sou um substituído e eu considerei operação interna. Então, não há que se falar em recolhimento do ICMS. Esse detalhe do indicador de presença versus substituição tributária podemos tratar em outro vídeo, ok? Então, tomem cuidado com esse indicador de presença, esses detalhezinhos no XML, porque faz toda a diferença. Já imaginou você estar recolhendo valores de ICMS sem necessidade para sua empresa? Então, tem que tomar muito cuidado. Operações interestaduais, alíquota interestadual. Como já comentamos na alíquota interna, até algo óbvio, operações interestaduais. Eu vou trabalhar com alíquota interestadual nas operações interestaduais. Destinadas a quem? A contribuintes do ICMS e a não contribuintes do ICMS. E quais são as alíquotas? As nossas mais conhecidas alíquotas interestaduais, a gente vai ter a alíquota de 7% ou 12%, conforme a unidade da federação de destino. Ou teremos uma alíquota de 4%, muito cuidado com a alíquota de 4%. Teremos uma alíquota de 4% de ICMS, para os itens importados com aplicabilidade dessa alíquota. Ou, quando eu falo de produtos importados, são importação para revenda. Então, eu posso ter aplicabilidade da alíquota de 4% desses itens. Deve ser observada a NCM, se a NCM tem aplicabilidade da alíquota de 4%. Ou produtos acabados, fabricados aqui no Brasil, com conteúdo de importação acima de 40%. Nesse caso, as alíquotas aplicadas, a alíquota aplicada de 4% vai ser para todas as unidades da federação. Quando a gente fala de alíquota de 4%, a gente tem que tomar não só 4%, 7%, 4% e 12%, a gente tem que tomar muito cuidado com a origem dos produtos. Isso também nós trataremos num vídeo, em outro vídeo, porque a origem do produto, ela é a menina dos olhos no âmbito fiscal. Por quê? Numa parametrização do sistema, se você errar a origem ou tiver alguma divergência na origem, você estraga toda a cadeia de tributação do ICMS. Não só do ICMS, pode também refletir na cadeia do IPI também, quando a gente erra na origem do item. Então, é extremamente importante. Então, a alíquota interestadual, 7%, 12% ou 4%. Nós temos uma tabela que circula
na internet, que é a tabela das alíquotas interestaduais, origem e destino. Acredito que muita gente utiliza essa tabela. Pode ser utilizada sem problemas. Duas situações que nós temos que tomar muito cuidado. Ela é um parâmetro. Por que é um parâmetro? Porque a gente precisa... o parâmetro para a alíquota de 7% e 12%, perfeito. Não tem erro, podemos utilizar. Agora, o 4% a gente tem que tomar cuidado conforme a origem do item, como eu falei anteriormente. O que eu trago um alerta muito grande para essa tabela, se vocês observarem, essa tabela que eu coloquei aqui, ela tem essa tarja do meio, ela está em branco. Ela não tem as alíquotas internas. Tem muitas tabelas que circulam na internet que tem a alíquota interna dos estados de origem. Porém, a gente acabou de verificar que a alíquota interna do ICMS nos estados, ela não é única. E nós temos algumas tabelas dessas circulando, dizendo que a alíquota do ICMS, por exemplo, do Paraná é 18, não é apenas 18. Para quem já atua na área, já sabe que não é 18. Porém, quem está entrando na área vai tomar isso como verdade absoluta, que é só 18. E vai trabalhar com a alíquota de 18 lá no estado que ela está atuando. Vai trabalhar no Paraná com 18, no Rio de Janeiro com 19 e assim sucessivamente. Não é mais 19, agora é 20, 18 mais 2. Então, assim, vai trabalhar com essas alíquotas internas. Mas as alíquotas internas, elas não são únicas. Elas dependem da NCM e de vários outros fatores, conforme a gente acabou de conversar. Então, tome muito cuidado. Utilizem essa tabela, sim, porém, cuidado com as informações das alíquotas internas. Bem, pessoal, aqui nós trouxemos as regras gerais da aplicabilidade da alíquota interna e interestadual. Eu espero que tenha feito sentido para vocês essas informações. Peço para que vocês divulguem o nosso canal. Se sentirem à vontade em trazer temas, troquem ideias para que a gente converse sobre outros temas aqui, não só de alíquotas, mas de base de cálculo, de substituição tributária. Teremos vários temas aí no decorrer do mês. E a ideia do nosso projeto Descomplique é justamente essa, é descomplicar o nosso dia a dia fiscal. Não é aqui trazer todas as regras, não é trazer 100% das regras, mas sim as principais. E muita gente que está ingressando nessa área fica um pouco perdido na situação até de qual alíquota aplicar, como que eu vou aplicar, porque nós sabemos que nós não temos essas informações de uma forma detalhada. Então, a nossa ideia é justamente facilitar o dia a dia de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui. Curtam o nosso canal e divulguem, por favor. Até breve.